Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, as melhores oportunidades que tivemos na B3 e também algumas oportunidades no mercado americano. Hoje vamos começar diretamente pelos estudos que eu marquei na análise para mercado para os meus alunos. Então, os meus alunos recebem esse grupo no Profit, onde basta clicar 2 vezes nos estudos e nós acrescentamos os estudos, e esses aqui foram enviados às 8h20. Às 9 horas, quando o mercado abriu, ele abriu nesse range lateral. Aqui nós não clicamos. Esse meio ele acaba sendo muito mais perigoso, não dá tempo do mercado ficar barato o suficiente para a gente poder comprar, e sempre que o mercado lateraliza, nas extremidades nós temos os pontos de liquidez. Então esses pontos de liquidez, além de ter muitas pessoas comprando no topo, também pessoas colocando seus stops nas máximas e também nas mínimas. Imagina todo mundo que está comprando aqui com lotes de compra, coloca no fundo o seu stop, que é um lote de venda. O comprador que quer comprar sabe que tem muito lotes de venda aqui, usa essa liquidez para poder comprar, e essa mesma lógica funciona do lado contrário, lá nas máximas. Então, região lateralizada, o que eu fiz? Marquei a FIBO desse fundo até esse topo. Por quê que eu usei esse topo? Porque eu sabia que aqui nós temos um ponto de liquidez. Lembrando que eu não só mando esses pontos de compra e venda, como eu também mando esses pontos de liquidez para os meus alunos. Então eles recebem os pontos de compra e venda e os pontos de liquidez. Então aqui você pode ver que ele pegou a liquidez desse topo. Essa linha laranja, ela é a VWAP diária do dia 2. Então ele veio pegar essa liquidez. O primeiro toque nessas VWAPs são muito importantes, e essas VWAPs também são pontos de liquidez. Então o que a gente consegue ver? O mercado chega na máxima do mercado, pega a liquidez da lateralização, pega a liquidez da VWAP e retrai 50% desse último movimento de baixo. Após então essa captura e após chegar no ponto de venda, o mercado retraiu até o 61,8% dessa movimentação aqui de alta, retraiu até o 61, pegou a liquidez dos fundos, depois ele retrai novamente até o 61,8%, dessa vez dessa movimentação aqui de baixo, ativa o pivô de baixo, vai lá no alvo de 61,8% desse pivô de baixa, aqui no 61,8%, e nesse fundo ele pegou a liquidez dessa lateralização. Lembra que a liquidez está aqui na extremidade de baixo. Ele pegou essa liquidez, deixou o nosso gatilho de compra, e quando a gente compra, a primeira coisa que a gente faz é localizar os pontos de liquidez, que estariam aqui nesse fundo e nesse fundo, que é uma zona de troca de polaridade. Os fundos que nós tínhamos anteriormente aqui servia como um ponto de liquidez, que é o famoso pullback. Quando o mercado rompe, ele briga nessa volta. Então, por que briga nessa volta? Porque aqui é uma zona de liquidez. Os motivos por que essa zona é uma zona de liquidez, eu ensino nas minhas aulas, eu não vou me estender muito nesse vídeo, mas aqui é uma zona de pullback, de liquidez, que acaba sendo uma zona de troca de polaridade. Então, quem comprou aqui sabe que aqui é um ponto de liquidez, e aqui ele retraiu até os 50%. Você pode ver que cravou 50% junto com esse ponto de liquidez. É um pouquinho mais arriscado, mas uma venda aqui, stop na máxima, também teria desenvolvido. Agora à tarde, nós podemos marcar essa FIBO do fundo até o topo. Agora o mercado bateu no 50%, voltou. O ponto importante de liquidez nós temos aqui, acima desse topo, que ficaria exatamente aqui em cima. E nesse 144.500 também é uma zona de preço importante também. Por isso que o mercado segurou aqui. De índice é isso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns trades lá no mercado internacional, nos índices americanos e no Forex, que eu também mando para os meus alunos. Então aqui você pode ver em Nasdaq, às 9h30, dessa movimentação de alta, eu mandei os estudos para uma região de compra aqui, que seria exatamente aqui nesse momento. Uma FIBO desse topo até esse fundo foi onde eu marquei. Quando o mercado estava aqui, foi quando eu enviei esse estudo. Dessa região de compra, olha só aquilo que eu expliquei no índice. Zona de troca de polaridade de pullback, ou seja, liquidez. Retraiu na FIBO com liquidez e depois voltou novamente para uma próxima FIBO, nesse caso aqui no 61,8%. Sempre assim, pessoal, regiões de FIBO com regiões de liquidez. Aqui nessas mínimas, o que nós temos? Sabendo que a liquidez fica nas extremidades, então aqui a gente vai marcar a extremidade. Não adianta você marcar uma FIBO do topo até esse fundo, porque a FIBO está aqui e a liquidez está aqui embaixo. Nós temos que unir a FIBO com a liquidez. Então, você consegue ver que a FIBO está na liquidez aqui, porém você tem que marcar, não pode jogar em um lugar aleatório, você tem que marcar do fundo até o topo, e aqui você sabe que ele retraiu exatamente até o 61,8% com o ponto de liquidez aqui anteriormente.
Então ele pegou aqui a liquidez e do fundo ao topo ele foi lá no 61,8%. Consegue perceber que ele faz a movimentação de baixa e retrai até o 61,8%. E do 61 ele volta a romper o fundo, pegando novamente a liquidez que agora fica nesse fundo. E daqui ele retraiu tudo, depois de ter segurado várias vezes nessa FIBO, rompeu o 61 e deixou de ser o mercado de queda. Eu tive um aluno que comprou também aqui nessa região do 61,8% do Dow Jones. E essa FIBO seria o seguinte: os pontos de liquidez nós temos nesse fundo. Nessa troca de polaridade nós temos topos e fundos. É uma região de preço bem disputada aqui, que foi onde o preço segurou. Então do topo até esse fundo, olha só, aqui ele retraiu até o 61,8%. Então nós temos a movimentação de alta, retração até o 61, captura de liquidez e no 1 minuto você pode ver tanto essa falha de estrutura de baixa no rompimento desse topo, quanto você pode ver também esse pivô de alta. Dentro do meu método, a compra seria aqui primeiro, depois da compra a gente posiciona o stop, ou aqui nesse fundo, ou um pouco mais aqui em cima, e marca a FIBO do fundo até o topo. Olha onde o mercado foi, exatamente no 61,8%, que seria o alvo dele. Pagou aí 5 vezes mais e depois ele entrou em um processo corretivo. E esse método meu, que eu percebi esses padrões, acontecem o dia inteiro. Olha aqui no SHAO USD, que é o nosso ouro. Do topo até esse fundo, depois de identificar essa força vendedora, a gente pensa aonde esse mercado pode parar. Então você marca os pontos de liquidez. Aqui nós temos os topos e aqui nós temos o fundo. Região de liquidez identificada. Ele vem aqui, deixa o nosso gatilho de compra aqui, FIBO do fundo ao topo, para aqui no 50%. Aqui nós temos uma regiãozinha de liquidez também. Olha só aqui no grupo dos meus alunos, nós vamos no S&P 500, estudo das 8h30, FIBO do fundo ao topo. Vamos aqui conferir agora no gráfico. Foi essa região que eu mandei, FIBO desse fundo até esse topo. O mercado segurou a primeira vez no 50%, subiu, rompeu o topo. Depois ele volta de novo. Você vai comprar aqui antes da liquidez e tomar um stop? Não, você vai esperar o rompimento desse fundo, ou seja, a captura de liquidez. E aqui ele deu mais uma compra, que foi até o 61,8% desse topo até esse fundo e retraiu no 61,8%. Então assim, depois que o gráfico passa, é fácil falar, mas duas coisas que eu quero pontuar para vocês. As regiões de compra e venda foi enviado antes. E o meu método só pode ser operado de uma única forma. Eu não estou pegando vários setups e cada hora tentando encaixar um setup dependendo do contexto. Porque aqui eu tenho motivo para comprar, eu tenho motivo para vender, e aí muitos mentores mostram o trade que deu gain. Só que eu estou mostrando um único padrão e eu não estou tendo que inventar nenhum tipo de trade. Porque essa é a verdadeira forma de estudar. Não adianta uma hora eu querer comprar topo, outra hora no rompimento de topo eu querer vender. Ou você estipula um método e segue ele, ou você vai ficar pulando de galho em galho. Por exemplo, aqui eu não estava mais observando o mercado, mas onde está a liquidez? Estava aqui nesse fundo, o mercado pegou a liquidez e subiu. Agora a liquidez está onde? Está aqui nesse fundo. Nós temos também uma liquidez aqui nesse fundo, tanto é que o mercado segurou aqui, e aí nós marcamos a FIBO do topo até esse fundo mais isolado. São sempre as melhores FIBOs. Olha só onde o mercado foi. Foi no 61,8% após a captura dessa liquidez. E da falha de estrutura, ele subiu e foi até o topo. Nós tínhamos a liquidez aqui, ele pegou essa liquidez e deu continuidade. Tínhamos liquidez aqui nesse topo e também nesse topo. Ele resolveu parar nessa e agora mais tarde veio nessa. Sempre de uma FIBO até a outra, ou de uma FIBO com liquidez até um outro ponto de liquidez. Claro que aqui eu não estou me aprofundando muito nos meus conteúdos, mas eu tenho aulas completas ensinando a você a marcar os melhores pontos de liquidez, aprofundando um pouco mais nessa liquidez, e também os melhores pontos de FIBO, fora diversos outros conceitos. Eu também compartilho alguns estudos no Forex, por exemplo, olha aqui o USD-CAD, gráfico de 15 minutos, FIBO desse topo até esse fundo, venda a partir desse topo. Você pode ver que se eu colocar no 1 minuto, ele não pegou a liquidez, porque essa parte de venda, ela está a partir da liquidez que tinha em topos anteriores. Se o mercado não pega a liquidez, nós não vendemos, e sim, nós perdemos essa queda, só que também você evita de tomar muitos stops. Sempre nós operamos depois dos pontos de liquidez. Vamos lá, aqui no Euro USD, estudo enviado aqui às 8h46, foi essa região de venda. Inclusive aqui está mais fácil da gente entender. Do topo até esse fundo, aqui nós tínhamos um fundo aqui e um fundo aqui, ou seja, uma região de troca de polaridade. Vamos nos 15 minutos, parece que deu loss, né? Mas se a gente observar com mais clareza, vamos ver o que o mercado reagiu quando tocou nessa região. A gente sempre vai entrar no 1 minuto, fundo aqui, ou seja, troca de polaridade,
quando ele rompe o fundo, quando ele volta, aqui é um ponto de pullback, ou seja, um ponto de liquidez. A nossa venda está num pivô de baixa, venda aqui, stop na máxima. Após a venda, o que a gente faz? Nós marcamos os pontos de liquidez e os pontos de Fibo. Então aqui nós temos a liquidez. Nessa movimentação de alta, esse último topo sempre vai ter liquidez. Por quê? Porque é o pullback. Então aqui ele tinha um topo, rompeu, pullback, vira uma região de zona de troca de polaridade. Aqui o que parecia que o mercado passou reto, na verdade, ele andou 3 vezes o risco dessa operação, já é o suficiente para a gente bater a nossa meta. E do topo até o fundo, eu não peguei no primeiro fundo e nem no segundo. Eu peguei no fundo que está mais isolado, porque isso dá uma garantia a mais na força da Fibo. Então aqui ele parou no ponto de liquidez e Fibonacci no 50% dessa movimentação de alta. Aqui inclusive ele deixou mais um pivô de alta, mas ele também não estava tão barato para a gente poder comprar mesmo ele andando, e depois também voltou aqui no 50%. Aqui ó, 50%, e depois mais um pivô e deu continuidade. Mas enfim, a análise para o mercado segurou aqui, e aqui já é o suficiente para a gente bater a meta e não tomar esse stop. Agora, se você quiser estar dentro de todas essas oportunidades, tirar suas dúvidas comigo diretamente no Discord, que todos os meus alunos têm direito de sempre trocar uma ideia ali comigo, para eu poder guiar você nessa jornada da consistência, só acessar aqui abaixo o meu link na bio. Não esqueça de deixar o seu like no comentário. É isso aí então, valeu, falou e até mais.